Então vamos para a questão 5 da lista 10. Em um brinquedo de um parque de diversão, o assento é conectado a duas barras, como está sendo mostrado aqui na figura. Uma delas é horizontal. Se o assento gira em um círculo horizontal com velocidade angular de 5 rpm, desprezando-se as massas das barras e considerando que a massa do assento é de 20 kg e uma criança de 10 kg está sentada sobre ele, ache a tensão em cada barra. Os comprimentos indicados na figura são A, que vale 1 metro, e B vale 2 metros. Nesse caso aqui, tem o eixo aqui, né? Tem uma barra aqui, onde fica o assento, e tem essa barra aqui que segura o assento e está apoiada no eixo. E tudo isso aqui fica girando. E essas barras vão ter o peso delas, a massa desprezadas, a gente vai considerar só que o assento tem 20 kg e a criança tem 10 kg. Então, de lei, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Eu vou colocar o centro de massa, que seria esse ponto aqui do assento, bem aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui a gente tem atuando a tensão T1, aqui nessa barra horizontal. Aqui tem T1. Para essa barra inclinada aqui, a gente teria essa tensão T2 aqui. A gente tem também a força peso atuando aqui para baixo. A gente sabe que peso é igual a massa vezes gravidade. E como esse eixo está girando, consequentemente existe uma aceleração centrípeta nesse sentido aqui. Pronto, dessa forma aqui a gente sabe que é super interessante pra gente a gente sempre ter bem definido as forças atuando em X e em Y. Nesse caso aqui a gente teria que tentar decompor essa tensão T2 tanto para X quanto para Y. Quando a gente for decompor, a gente teria aqui uma tensão T2 em Y e uma tensão T2 aqui em X, né? T2 em X. E aí vamos tentar então encontrar esse ângulo aqui, chamado de θ, para a gente poder decompor esse vetor. Aí nesse caso aqui, como é interessante a gente encontrar esse ângulo, porque com ele a gente vai conseguir projetar o vetor T2 tanto para X quanto para Y, a gente pode pensar o seguinte: imagine que essa barra aqui, ela segue esse vetor T2 aqui, ó. Essa seria a barra aqui desenhada no diagrama de corpo livre. E aí o que acontece? A gente sabe que esse tamanho aqui é 1 metro, que é esse A que foi dado na questão, 1 metro. E aqui a gente sabe que é 2 metros, que também foi dado na questão, esse valor de B. Nesse caso aqui, ó, a gente pegando esse ângulo, a gente tendo esse triângulo retângulo formado e esse ângulo aqui, ele vai ser justamente esse mesmo θ. Imagina só pegar o triângulo e espelhar ele para cima, aqui invertido. O triângulo está aqui, espelhei para cá, vai ser exatamente esse mesmo ângulo θ aqui. Então, desse ângulo θ, o que a gente sabe? Seno do ângulo θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. No caso aqui, o cateto oposto ao ângulo é 1, né? Esse 1 metro. E a hipotenusa desse triângulo é 2. Mantendo esse ângulo e passando o seno por outro lado, o que a gente tem? Θ é igual a seno a menos 1 de 1 sobre 2. Isso aqui vai dar igual a 30 graus. Certo, então, a gente descobrindo esse valor aqui para um ângulo, a gente vai poder ter o vetor T2 decomposto aqui para Y e para X. Nesse caso eu vou até colocar aqui T2 vezes seno de 30 e aqui é T2 vezes o cosseno de 30. Agora que a gente já tem todos os vetores, todas as forças atuantes aqui bem definidas, tanto em X quanto em Y, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton nesse diagrama aqui. No caso aqui, o que a gente teria para X? A gente tem menos T1, né? Tá aqui no sentido negativo, mais
T2 vezes o cosseno de 30. Nesse caso é somente isso. Tudo isso vai dar igual a massa vezes a aceleração. Qual seria essa aceleração? A aceleração centrípeta, certo? E em y, o que a gente tem aqui? Temos T2 vezes o seno de 30 menos a força-peso, que é m vezes g. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração aqui, ela vai ser zero, pelo fato de que só está havendo movimento no eixo x. No eixo y, o assento nem sobe nem desce. Então, tudo isso aqui tem que dar zero. Então, vamos parar para pensar aqui. O que a gente tem nessas duas equações? A questão que quer saber justamente a tensão 1 e a tensão 2, certo? Cosseno de 30 a gente consegue descobrir fácil, só na calculadora. A massa, a gente sabe. A aceleração centrípeta é uma variável que a gente não sabe, não foi dada na questão, e a gente precisa eliminar essa variável para poder restar só as tensões para a gente conseguir encontrar. Então tá, como é que a gente vai encontrar essa aceleração centrípeta aqui para poder diminuir mais ainda a quantidade de variáveis que a gente tem na equação para poder encontrar T1 e T2 e facilitar a nossa vida, certo? Então, sobre a aceleração centrípeta, o que a gente sabe? A aceleração centrípeta ela é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Nessa equação aqui, a gente não sabe nem quem é V e nem quem é R, mas logo de cara assim, olhando para essa imagem, a gente consegue sim descobrir o R. O R aqui vai ser, pega esse B aqui, a gente tem esse ângulo, e aí projetando esse B aqui em cima, a gente consegue descobrir justamente o tamanho desse raio. Então, olhando para cá, R vai ficar igual a B vezes o cosseno de 30. Que o B aqui a gente sabe que vale 2, então 2 vezes o cosseno de 30, isso vai dar exatamente 1,732 metros. A gente tem esse raio aqui agora, tudo bem. E agora sobre esse V aqui que está nessa equação da aceleração centrípeta, vamos relembrar que V é igual a ômega vezes raio. Esse raio a gente já tem, beleza. Já esse ômega aqui foi dado na questão. O problema é que esse ômega ele está em rotações por minuto. E aí a gente vai transformar em radianos por segundo. Para isso, a gente vai ter 5 e vai multiplicar por 2π, que é uma volta completa, em radianos, dividido por 60 segundos, que seria 1 minuto. Nesse caso aqui vai dar 0,5236 radianos por segundo, certo? Então a gente agora tem o valor do ômega e o valor do R. Vamos substituir aqui o valor do ômega, 0,5236 vezes o raio, que é 1,732 metros. Isso daqui, vou só apagar aqui. Isso daqui vai dar 0,9069 metros por segundo. Perfeito, a gente já encontrou esse raio e essa velocidade. Vamos aplicar na equação e encontrar a aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta ela vai ficar igual a 0,9069 isso ao quadrado dividido por 1,732. Essa aceleração centrípeta ela vai ficar igual a 0,4748 metros por segundo ao quadrado. Olhando para as equações, só nos resta aqui de variável indefinida as tensões, T1 e T2, então a gente já pode encontrá-las com bastante facilidade. Iniciando aqui por T2, que está bem simples, vamos pegar essa equação aqui.
T2 vezes seno de 30 menos mg igual a zero. Passa esse menos mg para o outro lado. T2 vezes seno de 30 igual a m vezes g. Pega esse seno de 30 que está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar T2 é igual a mg dividido por seno de 30. Isso aqui é igual a massa é 30, porque são os 20 kg do assento mais 10 da criança. 30 vezes a gravidade, que é 9,8. Tudo isso dividido pelo seno de 30. Isso vai dar uma tensão de 590 newtons. Encontramos T2. Com os valores da aceleração centrípeta em mãos e T2, fica fácil, a partir dessa equação aqui de cima, encontrar T1, que é o que a questão pede. Então, menos T1 mais T2 vezes o cosseno de 30 é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Vamos primeiro isolar T1. Como eu dei aquela dica já lá no começo, não pega assim a equação do jeito que está aqui, sai jogando os valores e depois resolve. Porque, por exemplo, sei lá, às vezes é um arredondamento, algum número assim que a gente pode errar aqui, que vai no final das contas dar um valor um pouquinho diferente, às vezes diferente o suficiente para você ter a questão considerada errada, não sei. Enfim, para diminuir cada vez mais os erros, é interessante a gente primeiro isolar T1 e depois aplicar os valores aqui, tá? Então, vamos passar esse T1 para esse lado aqui, só para ele ficar positivo. T2 vezes cosseno de 30 é igual a m vezes aceleração centrípeta mais T1. E agora passa esse termo aqui para o outro lado diminuindo, né? Então vai sobrar T1 igual a T2 vezes cosseno de 30 menos massa vezes aceleração centrípeta. Tá. T2 a gente sabe que é 590 vezes cosseno de 30 menos massa, que é 30, vezes aceleração centrípeta, que é 0,4748. Dessa forma, a gente vai encontrar uma tensão T1 igual a 520 newtons.